Posso ler, senhora? Viu? Eu só queria fazer uma leitura de manhã. Oi gente, eu sou a Natália, sejam bem-vindos a mais um vlog e como vocês viram aí, o desafio desse vlog é ficar o final de semana sem as redes sociais. Eu falo desafio, mas acho que não vai ser um desafio tão grande assim, até porque eu consigo ficar bem sem as redes. É sábado de manhã, eu tô com essa cara de sono porque eu acordei faz pouco tempo. E aí eu já vim aqui pra fazer um pouquinho da minha leitura matinal. Eu gosto de fazer isso no sábado, quando eu não tenho nenhum compromisso de manhã. E aí eu tava tentando ler, vocês viram que eu fui interrompida por cachorrinhas carentes. E cachorrinhas que gostam de brincar, inclusive elas estão aqui, talvez alguma delas bata no tripé, porque é muito comum de acontecer. Resolvi fazer esse desafio porque andei percebendo algumas coisas recentemente relacionadas às redes sociais, mas eu vou conversar melhor com vocês sobre isso ao longo do vídeo. Então hoje é sábado, vocês vão acompanhar aí o final de semana daquele jeito que vocês já estão acostumados, né? Algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês, vou conversar sobre leituras. E hoje vai ser um dia que eu tô pretendendo fazer o meu mínimo, porque eu gosto de fazer isso, de tirar um dia no final de semana pra não fazer muita coisa, não pensar em muita coisa. E como amanhã eu já tenho que fazer as marmitas da semana com o Vitor, eventualmente tirar um tempo para poder planejar a minha semana, eu vou deixar então hoje para fazer o mínimo, vou aproveitar para descansar, vou ler, enfim, fazer o que eu quiser fazer pra ficar tranquila. E aí amanhã eu separo um tempo pra fazer algumas outras coisas que são necessárias. Também vou aproveitar para tirar o tempo para descansar o máximo que eu puder, mas também vou intercalar com outras coisas. E aí que eu estou fazendo 3 leituras atualmente, mas uma eu só faço durante a semana porque é uma leitura de estudo, eu vou mostrar pra vocês depois. A outra eu dei uma pausa porque eu comecei a fazer uma outra na quinta-feira, que é a que eu vou mostrar pra vocês agora, e eu quero muito terminar de ler, talvez até nesse vlog aqui com vocês. E eu tô falando de Resistindo ao Amor, da Luísa, que é um lançamento, lançou ontem, mas eu já tive acesso aos primeiros capítulos de forma antecipada, então eu comecei a ler na quinta-feira. E aí eu quero aproveitar, porque eu sei que vai ser uma leitura rápida, eu já tô em... Eu sei que vai ser uma leitura rápida, porque eu já tô em 35% do livro. Gente, gravar com essas duas aqui, vocês não fazem ideia do que é. Tem dia que é praticamente impossível. Mas enfim, o tempo tá meio nublado, então não sei se vai chover hoje, não tá com previsão. Mas enfim, voltando aqui pro livro então, eu tive acesso aos capítulos antecipados, então eu comecei na quinta à noite. E agora eu já tô em 35% do livro. Esse livro é uma continuação, digamos, de Sobrevivendo ao Amor. Na verdade, os livros da Luísa, eles fazem parte de um mesmo universo, né? No vídeo que eu mostrei, do vlog que eu fui pegar o autógrafo lá com ela e tal, eu falei que tinha um livro dela que eu não tinha lido, mas na verdade são 2. Mas aí, eventualmente, eu vou fazer as leituras desses livros também, fazem todos parte do mesmo universo, e aí eu trago pra vocês. Como eu já falei demais, eu vou ajeitar as coisas aqui em casa, vou, né, tentar aparecer um pouco melhor aqui pra vocês no próximo take. E aí depois eu venho conversar sobre o livro e falar um pouquinho também sobre as minhas outras leituras.
Deixa eu atualizar vocês um pouquinho, porque eu acho que eles vão começar a se pegar agora. O meu dia hoje foi resumido em ficar lendo e ficar 2 horas no mercado. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu detesto ir pro mercado. Mas, né, fazer o quê? E aí eu fui com o Vitor. O lado bom de ir no mercado é que, como eu mostrei pra vocês, agora tem umas sobremesas do Mac lá no estacionamento. O que eu falei pra ele também que provavelmente vai ser um motivo pra eu querer ir pro mercado. Porque daí toda vez que a gente for, eu vou tomar um sorvete. E aí a gente tomou um sorvete, aí eu voltei pra casa e tal, li mais um pouquinho e depois eu fui tomar banho. E eu quero sentar com calma pra conversar com vocês sobre o Resistindo ao Amor. Mas só pra inteirar um pouquinho vocês, porque eu não falei, né? Aqui a gente vai acompanhar o Bruno, que é o delegado, ou delegato, como é o apelido dele, porque ele é bem mulherengo, e a Gabriele. O Bruno, ele já apareceu em outros livros da autora que eu li. A Gabriele, eu sei que ela apareceu também, mas eu não li ainda as outras histórias ou a outra história na qual ela aparece. E aí que, então o Bruno é um delegado, ele estava envolvido com outros casos já, e a Gabriele é uma jornalista e ela, a mando da sua chefe, vai investigar um caso que aconteceu há 15 anos. E coincidentemente, o caminho dela vai se cruzar com o Bruno. E aí ele vai acabar ajudando ela na investigação. E assim, os dois têm uma química de milhões, já, tipo, desde o começo. E aí eu tô muito curiosa pra ver aonde é que isso vai levar, como as coisas vão acontecer. Porque eu estou agora em 54%, então eu já passei da metade da história. E agora eu sei que eles vão, já tá se encaminhando, né, pro momento que eles vão começar a se pegar, e eu acho que vai ser aqui já nesse capítulo, ou no próximo. E eu tô gostando muito da personagem da Gabriele, eu tô gostando muito das questões que a autora tá trabalhando com ela. Ela tem toque, então você consegue ver ali, né, todas as coisas, tudo tem que ser muito organizadinho pra ela, ela tem que fazer as coisas ali na quantidade de vezes correta. E o Bruno, ele é um fofo, ele é mulherengo, mas ele é um fofo. E eu tô gostando muito de acompanhar, então, essa dinâmica dos dois, né? Eles estão trabalhando na investigação juntos e eu quero continuar aqui com eles pra saber o que vai acontecer depois, porque eu acho que a gente ainda vai ter muito pano pra manga aqui. Agora, o Vitor tá fazendo uma jantinha pra gente. E aí, assim que ele terminar, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom dia, gente. Domingou. E já tem o quê? Umas 30 e poucas horas que eu estou sem o Instagram. Eu tô tendo companhia aqui, cachorrinhas. Eu tinha fechado o escritório, mas elas entraram. E vocês viram aí como é que elas são, né? Pois é. Enfim, domingou. E eu já estou há tantas horas aí, 30 e poucas horas sem Instagram. E tá sendo mais fácil do que eu imaginei que fosse ser, tá? E conforme combinado, como eu falei ontem, eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês o porquê eu decidi fazer de novo esse desafio. Na metade de abril, mais ou menos, se eu não me engano, eu trouxe um vídeo. Foi um vloguinho que eu narrei para vocês, falando que eu tinha ficado sem as redes sociais e tal. Eu aproveitei para ler, aproveitei para desconectar mesmo. E eu fiz isso porque naquela época eu sentia que eu tava não exatamente perdendo muito tempo nas redes sociais, ao invés de fazer outras coisas, mas que eu tava me sentindo um pouco mais ansiosa, muitas vezes até entediada, e aí era automático ir lá e entrar no Instagram e ficar um tempo rolando o feed. Dessa vez não foi por nenhum desses motivos. No ano passado também eu lembro de ter trazido um desafio de leitura que eu tentei fazer e não consegui, e tentei fazer esse desafio por perceber que estava passando muito tempo nas redes sociais e lendo muito pouco por conta disso e tal, então tem um rabinho aí. Mas mais uma vez, o objetivo desse vídeo aqui é um pouquinho diferente. Vou deixar um print pra vocês aqui do tempo que eu tenho de utilização total no meu celular. Eu recebi, inclusive, agora de manhã. Se vocês forem olhar aí, a minha média é bastante ok até. Levando em consideração que tudo que eu gravo hoje pra vocês, eu utilizo o celular. Que eu passo muito tempo no YouTube, principalmente quando eu tô fazendo as coisas da casa aqui, então, lavando uma roupa, lavando louça, organizando, às vezes as roupas no guarda-roupa, né, dobrando ali, depois que eu lavei e tal, eu tô sempre com o YouTube, então eu também passo muitas horas no YouTube. Às vezes eu escrevo alguma coisinha ali rápida pelo celular, às vezes eu faço alguma anotação
de algum roteiro de vídeo, enfim, então eu uso muito o meu celular. Mesmo que a maior parte do meu trabalho eu faça no computador, muitas vezes eu utilizo o meu celular. Eu considero que eu utilizo não pouco, mas uma quantidade de horas ok pra minha semana. Então são 6 horas, às vezes 6 horas e meia por dia. Então eu acho que tá ok. Como eu falei, levando em consideração tudo isso que eu faço com o celular. Mas então, o que tá acontecendo? Bom, esses últimos dias aqui eu tenho me sentido um pouco cansada e um pouco esgotada, criativamente falando. Vou ser bem sincera com vocês. Tem uma mechinha aqui do meu cabelo que tá meio fora. Enfim, tenho me sentido um pouco esgotada criativamente, não só para questões de conteúdo, como também para o meu livro, que eu tô chegando na reta final da primeira versão. E parece que eu esqueci como é que escreve, porque eu tenho todos os próximos passos e capítulos, enfim, planejados e eu só parece que fugiram as palavras da minha cabeça e eu não consigo escrever. Mas eu vou falar mais sobre isso no vlog que eu estou gravando de escrita. E aí eu percebi então, né, que esgotada criativamente, ao mesmo tempo olhando muito as redes sociais para poder não só me inspirar em conteúdos, mas porque eu gosto de consumir conteúdos de outros criadores, não só do nicho literário, mas de um modo geral, né? Então eu acompanho muitas pessoas que fazem vlogs de rotina, que não tem nada a ver com livros. Só que o que acabou acontecendo também? Eu comecei a perceber que eu estava me comparando muito com as outras pessoas. Então, a frequência dos conteúdos, a forma como os conteúdos são gravados, a qualidade, enfim, tudo. Então eu comecei a perceber que eu não posto a quantidade de conteúdos por semana que eu gostaria, nem aqui, nem nas redes sociais. Que a minha casa, ela não é a aesthetic, né? Então ela não tem aquela estética de aconchego que eu tanto gosto de ver. Então eu sinto que eu não consigo replicar isso. Às vezes eu produzo algum conteúdo que eu acho que vai ser muito legal, não tem um alcance tão bom, e aí eu vou ver o alcance das outras pessoas e tal. Então eu comecei a cair muito nessas comparações. E eu percebi que isso estava me fazendo muito mal. E aí que eu, né, pensando e tal, isso inclusive aconteceu, né? Eu tive esse estalo quando eu tava gravando o vídeo da semana passada, que eu falei lá dos livros LGBTs e tal, e falei também da ostentação da leitura. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui pra vocês. E aí eu falei, né, que essa questão da gente tem que entender o nosso ritmo, tem que entender a nossa rotina, tem que... Enfim, a gente precisa entender onde a gente tá e entender que nós não somos como as outras pessoas, que cada um tem o seu ritmo. Fazendo esse vídeo, eu comecei a refletir algumas coisas e tal, e aí eu entendi que eu tava caindo em comparações, claro, né, que com coisas diferentes, mas que eu também tava caindo em comparações. E aí eu comecei a entender, falei, pera lá, por que que eu tô me comparando tanto assim? Eu preciso entender que eu não crio conteúdo há mais de uma década, embora eu já crie conteúdo há mais de 6 anos, eu só consegui manter uma constância em 2021. Na verdade, 2020 e 2021 eu acho que eu consegui ficar bem ali a partir do momento que eu comecei e tal. Eu tive pouquíssimos momentos de pausa, mas especificamente em 2021 foi o ano que eu consegui manter uma constância. E depois disso eu acabei oscilando muito, muita coisa aconteceu. Eu só tô conseguindo manter uma constância de fato do ano passado pra cá. Tem um ano aí, né, basicamente. Então, eu acho que tudo que eu consegui nesse último ano, não menosprezando o que eu já fiz antes, mas a constância que eu tenho mantido aqui, né, nesse último ano e as coisas que eu venho conseguindo e tal, eu preciso entender que elas estão condizentes, né? Poderia talvez estar fazendo mais? Até poderia, mas eu também sinto que no momento eu tô fazendo aquilo que eu posso. E aí eu comecei a pensar também, o ano passado teve um período do ano em que eu comecei a trazer 2 vídeos aqui pro canal. E eu tava gostando muito, só que ao mesmo tempo eu tive que abrir mão de outras coisas, então eu não tava conseguindo escrever direito. Eu comecei a ficar sobrecarregada, porque daí eu queria fazer um monte de coisa. Eu aumentei a frequência de conteúdos até do Instagram também, então era muita coisa. Eu não posso esquecer também que algumas dessas pessoas que eu sigo têm editores que fazem o trabalho da edição. Eu não. Eu edito os meus vídeos. E isso me toma muito tempo. Eu preciso entender também que tem pessoas que tem alguém pra limpar a casa, né? Que tem outras pessoas fazendo outras coisas que eu na minha rotina não tenho. E aí é onde entra essa questão que eu falei no vídeo da semana passada e falo agora também. A gente precisa entender onde a gente tá, o que a gente consegue fazer. E eu sempre falo essas coisas pra vocês, e eu falo também muitas vezes mais pra mim do que pra vocês.
para que eu me lembre disso depois, sabe? Então, assim, se eu aumentar a produção de conteúdo aqui, né, a quantidade de conteúdos por semana, eu vou sobrecarregar. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outras coisas que eu não quero abrir mão. Por exemplo, a escrita. Eu não quero mais abrir mão da escrita. Porque eu fiquei muito frustrada nesses últimos anos que passaram, porque eu não conseguia tanto tempo para escrever. E então eu preciso entender isso. Eu preciso entender que essa estética aconchegante que eu tanto gosto de acompanhar, eu realmente ainda não consigo replicar 100%, mas eu tô tentando ver o que eu posso fazer para isso melhorar, não só para poder replicar nos vídeos, mas para que eu possa estar neste ambiente que eu gosto, porque eu gosto desse ambiente, né, mais aconchegante, enfim. Então, é isso. Como eu tava sentindo a minha mente dessa forma, eu achei melhor então dar essa pausa do Instagram. Tentar viver mais um pouquinho aqui no off mesmo, que é uma coisa que eu gosto também. Eu vou viver um pouco o domingo aqui, o que eu for fazer de interessante eu mostro pra vocês. E acho que hoje eu termino o livro de Resistindo ao Amor, e aí eu venho, dependendo do horário que eu terminar hoje, eu venho hoje, senão eu venho amanhã pra gente conversar, até porque essa atualização ficou imensa e eu achei que fosse ficar menor. Voltei pra gente conversar então sobre a minha última leitura. Já tem um tempo que eu tô tentando gravar hoje pra vocês. O barulho não tá ajudando, mas eu preciso gravar, então vamos lá. Gente, terminei ontem o Resistindo ao Amor, da Luísa. Terminei ontem por volta de 10 da noite, aí como já tava tarde, eu achei melhor deixar pra hoje mesmo, pra gente conversar. Eu sei que eu já contextualizei vocês então um pouquinho, né, mas vamos recapitular algumas coisas. Então aqui a gente vai conhecer o Bruno. O Bruno, ele é um delegado, ou delegato, como ele é chamado, porque ele é bem cafajeste. E o Bruno, ele tá no meio de uma investigação que fez parte, principalmente, de Sobrevivendo ao Amor. Então o Bruno, ele tá investigando uma seita que apareceu aqui em Sobrevivendo ao Amor. E aqui ele vai continuar meio que essas investigações, mas com algo a mais. Porque no meio disso tudo vai surgir uma outra investigação que vai estar ligada. Os livros da Luísa, eles se passam todos no mesmo universo. Então a gente tem os outros livros dela, que eu vou deixar as capas aqui pra vocês, que eu tenho 2 deles que eu ainda não li. Eu achei que era um só que eu não tinha lido, mas na verdade são 2, então eu vou deixar as capas pra vocês. Embora eles sejam leituras únicas, né, você pode fazer a leitura desses livros de forma separada, como eles fazem parte de um mesmo universo, então sempre tem uma coisinha ou outra de um livro que a gente tá vendo aqui no outro livro. Então, por exemplo, o Resistindo e o Sobrevivendo, eles estão muito conectados. Então, embora o Bruno, nosso mocinho, seja um cafajeste, ele é também muito fofinho em outros momentos, como por exemplo com a mãe dele. Eu gosto muito da relação deles. Embora a mãe dele não apareça tanto, os momentos que ela apareceu foram muito legais. E aí nós temos então a nossa mocinha, a Gabriele. A Gabriele é uma jornalista investigativa e a mando da sua chefe, né, a Gabriele trabalha na revista Curioso. E a mando da sua chefe, ela vai se envolver em uma investigação de um caso que aconteceu há 15 anos e que foi concluído, né, porque ele foi encerrado, mas não de maneira satisfatória. Havia uma van com líderes de torcida que estavam, né, em uma viagem aí para um jogo da faculdade, e essa van desapareceu. Aliás, essa van caiu em um rio, e aí de todas as pessoas que estavam lá dentro, todos os corpos foram encontrados, menos o de uma pessoa. E essa pessoa estava ligada com o Bruno. É então que a Gabriele vai atrás do Bruno para tentar descobrir alguma coisa, e eles vão se ver no meio de uma investigação, porque conforme as coisas vão acontecendo, né, o Bruno começa a ajudar a Gabriele na investigação porque ele tá com os 4 pneus arriados, então ele tá, assim, completamente maluquinho por ela. E aí ele vai acabar ajudando ela por estar encantado com ela, só que eles vão perceber que algumas coisas estão ligadas, então isso que ela tá investigando
tem ligação com aquela outra investigação que ele tá fazendo, que é sobre a seita. Essa investigação toda foi uma das minhas coisas preferidas de acompanhar na história, porque o primeiro livro da Luísa que eu li, o Sintonia em Comum, ele já tem ali algumas coisas, né, uma investigação e tal, que é uma clínica de tráfico de órgãos. E aqui em Sobrevivendo ao Amor, a gente tem a seita, né, que o começo desse livro aqui, a Lola encontra um dedo no congelador, ela leva pra delegacia e vai pro programa de proteção à testemunha. E esse livro aqui, então, ele tem todos esses desdobramentos, esse encerramento de ciclo, né, como a autora mesmo disse. Então, você vai vendo que as coisas estão conectadas. E aí, o que eu comecei a ver ali em Sintonia em Comum, mas que já aconteceu anteriormente, tá, né, tendo resoluções de fato aqui, então é muito interessante. Eu gostei muito dessa parte investigativa. E a outra parte que eu gostei também da história foi a construção, não só a construção, mas tudo que envolve a nossa personagem principal, então, a Gabriele. A Gabriele é o oposto do Bruno. Enquanto o Bruno é todo good vibes, aquele mocinho, né, o sunshine, o raio de sol, ela é a Grumpy, ela é a ranzinza da história. Inicialmente, ela não dá muitas aberturas pro Bruno, mas ela acaba sendo, sabe, conquistada por ele, né? Vai cedendo ali aos encantos e tal do nosso delegato galanteador. E aí eles vão, então, desenvolvendo aí, primeiro uma amizade. Na verdade, não chega a ser exatamente uma amizade, mas é um tipo de parceria que funciona muito bem. E aí, então, eles, né, vão desenvolvendo assim até que eles começam a se envolver romanticamente, de fato. O livro tem muitas pimentinhas, tá? Já vou deixar aqui pra vocês, tem várias ceninhas. Mas o que eu mais gostei na personagem, então, além de tudo isso, é o fato de que ela é uma personagem que tem TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. Tem ali alguns rituais, algumas coisas que ela precisa fazer pra ficar bem ali. Inclusive, eu me identifiquei com algumas coisas, eu fiquei meio preocupada. Mas ela tem, então, algumas coisas ali. E eu gostei muito de ter visto isso na história, né? Então, tudo que ela precisa fazer, a quantidade de vezes que ela precisa fazer, algumas coisas que precisam ser rotina pra ela, senão ela não consegue viver bem, senão tudo pra ela dá errado. Então, é muito interessante isso, sabe? Eu gostei muito de acompanhar isso. Ela tem uma irmã mais velha e ela é insuportável. Gente, tiveram momentos que eu queria entrar aqui no Kindle e dar na cara da irmã dela, porque ela é muito insuportável. Meu Deus do céu, como que ela... Sabe como? Como que pode ser tão insuportável assim, tão ruim, tão sem noção? Ai, meu Deus. A gente tem outros personagens que já apareceram, né, nos outros livros. Então tem a Lola, tem o Guimarães, tem a Denise, tem o Nicolas, tem o antigo chefe da Denise, que agora eu me esqueci o nome dele, mas ele é tio do Bruno. Então, assim, é muito gostoso, foi muito gostoso, né? E eu sei que tem uma outra personagem aqui que aparece em outro livro também. A Gabi, eu sei que já apareceu em outro livro, eu não me lembro qual agora, mas eu acho que é o Não Manual do Namoro Online. E eu já sabia disso, porque quando eu fui conhecer a Luísa, ela já tinha me contado isso. Então, aí que eu fiquei com mais vontade ainda de ler os livros anteriores, né? Eu até tenho o Não Manual do Namoro Online. Foi através de uma publicação desse livro que eu conheci a Luísa. Mas eu ainda não tinha feito a leitura, porque não sabia que estava tudo conectado, e agora que eu sei, eu quero fazer essas leituras. Então, com certeza farei. Eu adorei Resistindo ao Amor. Eu tô em dúvida em qual dos dois eu prefiro, mas eu acho que no fim das contas, Sobrevivendo ao Amor acaba sendo o meu favorito. Os dois livros são muito gostosos de ler, são leituras super, super fluidas, super rápidas de serem feitas. Eu não costumo ler um livro em 3, 4 dias, mas eu fiz isso com esses dois livros aqui dela, então são leituras assim que você devora rapidinho. E eu lembro que eu falei que eu ia comentar com vocês de outras duas leituras que eu estava fazendo, né? Então, antes de encerrar o vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira que eu estou fazendo deixa eu só arrumar aqui, O Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. Esse livro aqui tá sendo um livro de estudo, na verdade, para os meus estudos de leitura crítica, de escrita criativa, enfim. Já tirei várias coisas legais aqui desse livro, da escrita dessa autora aqui, que ela era colunista de uma revista, então tá muito interessante. E aqui, então, ela fala bastante sobre como desenvolver a escrita afetiva, né? Aquela escrita que toca as pessoas, que causa algum tipo de sentimento nas pessoas. Então tá sendo muito legal, eu tô gostando muito aqui dessa leitura. Já o outro livro que eu estou lendo, que agora eu vou retomar, porque eu tinha feito uma pausa. Meu Deus, meu Kindle está com 8% de bateria, preciso carregá-lo imediatamente.
O outro livro, então, que eu tô lendo, que eu tinha dado uma pausa pra poder ler o Resistindo ao Amor, é o Anjos e Demônios, do Dan Brown. Eu comentei brevemente num vídeo que eu trouxe semana passada lá no Instagram, e aqui pro Shorts também, que é um diário de leitura. E eu estou agora em 47%, estou quase na metade. Teve um final de semana que não foi esse o final de semana anterior, que eu li muito esse livro aqui. Eu li, tipo, mais de 100 páginas, o que é bastante, porque tem muitas cenas descritivas. E eu peguei um sábado aí, fiquei lendo bastante e tal. E Anjos e Demônios foi um dos primeiros livros da vida que eu tentei ler. Eu tinha 12 anos, eu acho, o que eu achei muito complexo, e eu continuo achando um pouquinho complexo, então imagina naquela época, mas eu tô gostando muito, muito, muito. Eu já assisti ao filme inúmeras vezes, e eu tinha muita curiosidade de fazer a leitura, não desse só, mas dos outros também, do Dan Brown, então eu tô gostando muito dessa leitura aqui. Então é isso, gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Foi muito bom ter ficado sem Instagram nesse final de semana. Eu entrei nele ontem à noite, um pouco antes de terminar o Resistindo ao Amor, mas assim, já fazia quase 48 horas também que eu tava sem, né? 42, se eu não me engano, se eu não errei os cálculos aqui dos horários. E foi muito bom, foi muito importante. Eu sinto que eu comecei o dia de hoje, assim, por exemplo, muito mais leve, sabe? Sem essa questão da comparação e tal. E já é quase o horário do almoço aqui, quase meio-dia, então foi muito bom assim, porque eu senti, como eu falei, que eu comecei a semana um pouquinho mais leve. Então eu recomendo, fica de dica pra vocês aí, pra vocês aproveitarem e fazerem isso também, tirarem aí 1, 2 dias, um final de semana, sei lá, um dia durante a semana. Meu cabelo tá estranho. Um dia durante a semana pra, sabe, desconectar mesmo. Faz um bem danado pra saúde. E fica de indicação também os livros que eu citei aqui pra vocês ao longo do vídeo, né? Especificamente agora aqui no final. Eu vou deixar todos eles, né, os links aqui no box de descrição. E se vocês quiserem adquirir algum desses títulos, vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma comissão aqui pro canal, utilizando os links. Se vocês gostaram do vídeo, aproveitem também para se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Ao longo do vídeo também deixo um QR Code aqui, que é mais uma forma que vocês têm de contribuir com o meu trabalho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo e até o próximo aqui do canal. Tchau!